Olá pessoal, bom, a aula de hoje é sobre equação de segundo grau para concursos. Bom, então toda equação de segundo grau, ela é descrita da forma ax2 mais bx mais c igual a zero, beleza? Então o a sempre está com x ao quadrado, b está sempre junto do x e o c é o termo independente, é o termo que está sozinho, tá? Então o primeiro exercício que a gente tem aí é só para descobrir quem são os coeficientes, tá? Então, vamos dar uma olhada nele. Questão número 1. Um professor de matemática, em sua aula, lançou um desafio utilizando uma equação de segundo grau. Os alunos deveriam descobrir a senha numérica para desbloquear um arquivo de texto. A equação é a seguinte: x² mais 9x menos 10 é igual a zero. A senha é composta por coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C, desprezando o sinal. A senha que desbloqueia o arquivo é... Bom, então aqui ele está pegando os coeficientes para formar a senha. Então, qual é o coeficiente do x ao quadrado? Quando não tem número, é 1. Qual é o coeficiente do x, que é o nosso caso B? É o 9. E o coeficiente C, ele é o menos 10, mas ele diz para desprezar o sinal. Então fica positivo. Então está aqui a nossa senha, 1910, que é a letra A. Bom, na questão número 2, nós estamos falando da raiz da equação. Posso chamar de raiz ou zero da equação, tá? Normalmente a gente usa raiz. O que é a raiz de uma equação? É o valor que o x assume para que torne aquela sentença verdadeira, tá? Então o x aqui ele é uma incógnita, ele pode assumir certos valores para que isso se torne verdadeira. Na equação de segundo grau, ela pode assumir dois valores, um valor ou nenhum valor, não existindo a equação de segundo grau, beleza? Então é o seguinte, quando ele me der um valor, tá? X igual a tanto é raiz. Então significa que esse valor, ele torna essa sentença verdadeira, beleza? Então isso acontece na questão número 2, olha lá. Considerando x igual a 2 como uma das raízes reais da seguinte equação de segundo grau, 3x² menos 4x mais k igual a zero, o valor de k menos 1 ao quadrado corresponde a... Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 2, que é o x, tá? X igual a 2, vou substituir no x da equação para achar o valor do k. Então vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais k, igual a zero. 2 ao quadrado dá 4, aqui multiplicando dá 8, mais k igual a zero. Então 12, menos 8 mais k igual a zero, 12 menos 8 dá 4, e agora tu passa o 4 para o outro lado, e aí tu acha o valor do k. O k é menos 4. O que a gente vai fazer? Jogar o menos 4 dentro da expressão que ele me deu. Então, menos 4 com menos 1 ao quadrado, isso vai dar menos 5 ao quadrado, e a gente sabe que qualquer número elevado a expoente par sempre fica positivo. Então, 5 ao quadrado dá 25, que é a nossa resposta certa, que é a letra E. Questão número 3. Se x igual a 10 é uma das raízes da equação x² mais bx mais 1 igual a zero, então o valor de b será... Bom, aqui está dizendo que x é raiz. Se x é raiz, basta eu substituir na equação para poder achar o valor de b. Então, 10 ao quadrado dá 100, mais 10b, mais 1 igual a zero. Aqui tu pode juntar o 100 com o 1, que são semelhantes. Então, isso dá 101. E agora isola o b. Passa o 100 para o outro lado, 101, né, vai ficar negativo, e o 10 que está multiplicando, ele passa dividindo. E aí chegamos na resposta. Achamos o valor do B, que é a letra A. Bom, a partir de agora vem questões que são bastante colocadas dentro das
concursos públicos, tá? Que é sobre soma e produto das raízes de uma função. Bom, tu tem dois jeitos de fazer aqui. Tu pode pegar a equação e nela aplicar a Bhaskara para achar o x' e o x2', e aí se ele pede a soma dessas raízes, basta tu somar o x' e o x2', ou tu pode fazer pela fórmula menos b sobre a. Se tu for fazer por Bhaskara, tu vai levar muito tempo para resolver a questão, até tu chegar nas duas raízes e tu ter que somar elas. Então, tendo a fórmula menos b sobre a, tu resolve ela em pouquíssimos segundos. Então isso é muito importante na hora da prova, tu ganhar tempo, tá? Se ele pede o produto das raízes, bom, produto também tu pode fazer a Bhaskara, achar o x' e o x2' e multiplicar os dois valores. Ou tu pode fazer simplesmente o C dividido pelo A. E tá pronto. É bem mais rápido e tu chega no resultado mais preciso, tá? Tu tem menos chance de errar quando for, de repente, fazer a Bhaskara, tá? Então, olha só, na questão número 4, diz o quê? Assinale a alternativa que apresenta o valor da soma das raízes da seguinte equação: x² mais 11x menos 12 igual a 0. Bom, tá aqui a nossa equação e ele pede a soma das raízes. Bom, a soma é o menos b sobre a. Bom, daqui a gente pode tirar que o a é 1, o b é 11 e o c é menos 12. Então, ó, o b é o 11, com o sinal de menos vai ficar negativo, e o a é 1. Então, a soma aqui vai dar menos 11. Pronto, resolvido. Achamos a resposta, que é a letra D. Questão número 5. A diferença entre a soma e o produto das raízes da equação de segundo grau, x² mais 12x menos 13 igual a 0, é. Bom, então aqui está a nossa equação, e ele quer a diferença entre a soma e o produto. Se é a diferença, vou fazer uma subtração entre os dois, tá? Então, o A vale 1, o B vale 12 e o C vale menos 13. Então, a soma é o menos B sobre A. Então, B com sinal trocado. Se é 12 positivo, vai vir para cá negativo. E o A é 1. Então, isso aqui vai me dar menos 12. E o produto é o C sobre A. Bom, o C é menos 13. O A é 1. Então, isso vai dar menos 13. Tendo a soma e o produto, basta agora eu substituir aquilo que ele está me pedindo. Soma é menos 12, menos o produto, que é menos 13. Aqui que tu vai ter que ter bastante cuidado, tá? Se tu esquecer que aqui troca o sinal, tu poderia achar a resposta errada de menos 25, que seria a letra E. Então tem que ter bastante cuidado quando ele fala em diferença, porque o sinal do segundo ele acaba trocando, porque menos com menos vai virar mais. Então tu tem menos 12 mais 13, e isso dá 1 positivo, que é a nossa resposta correta, letra A. Questão número 6. Qual das seguintes alternativas apresenta a soma das raízes da função? Pode ser função também, tá? Tu pode aplicar isso dentro da função. F de x igual a 2x² mais 3x menos 2. Bom, o que a gente faz? Iguala ela a zero, tá? Que é a primeira coisa que tem que ser feito. E como ele pede a soma, vai ser menos b sobre a. Então, ó, o a é 2, o b é 3 e o c menos 2. Então, b, 3 positivo, devido ao menos vai ficar negativo, dividido por a, que é 2. Bom, o que acontece aqui? As respostas estão sendo dadas em números decimais, tá? Então, o que significa aqui? Que ele dividiu 3 por 2. Ou seja, a metade de 3 é 1,5. Negativo, não esquecendo o sinal, tá?
que é a resposta da letra D. Se tu esquece o sinal de menos, tu marca a letra B, que é positivo. Então, bastante cuidado nisso. Questão número 7. A razão entre o produto e a soma das raízes da seguinte equação, x² mais 8x menos 9 igual a 0 é... Bom, então nessa questão ele quer a razão entre o produto e a soma. A razão ela é expressa sempre como uma fração. E aí ele vai me dar a ordem. Nesse caso a ordem que ele me deu foi primeiro o produto e depois a soma. Então bastante cuidado nisso aí, tá? Bom, para isso eu preciso calcular tanto a soma quanto o produto. Então soma menos b sobre a. O a é 1, b é 8 e o c é menos 9. Então, 8 é positivo, vem para cá negativo, sobre 1. Então a soma dá menos 8. E agora eu calculo o produto, que é o c sobre a. O c é menos 9 e o a é 1. Então isso aqui vai me dar menos 9. Bom, tendo o produto e a soma, basta jogar agora na razão que ele me pede. Produto é menos 9, soma menos 8. Mas numa fração, eu nunca posso ter dois sinais de menos. Então, ela usa aqui a mesma regra lá da multiplicação. Menos com menos dá mais. Então isso aqui vai ser, na verdade, 9 oitavos, que é a resposta da letra B. Questão número 8. A razão entre o produto e a soma das raízes da equação x² mais 13x mais 22 igual a 0 é... Bom, então nessa questão ele pede de novo a razão entre o produto e a soma. Então vamos achar eles. A igual a 1, B igual a 13, C igual a 22. Beleza. Então, soma menos B sobre A. Então, menos 13 sobre 1. 13 é positivo, vem para cá negativo. Então, aqui vai dar menos 13. Produto, C sobre A. Então, vai dar 22 sobre 1, que é igual a 22. Só abrindo aqui uma observação, olha só, quando o A for 1, olhem todas que nós já fizemos até agora quando o A for igual a 1. A soma sempre está dando B com sinal trocado. Ó, é mais 13, aqui está dando menos 13. E o C é ele mesmo. Isso quando o A for igual a 1. Então presta atenção que isso aqui depois vai nos ajudar a resolver equações de segundo grau sem utilizar a Bhaskara, usando só soma e produto. Tá? Então, ó, B está vindo com sinal trocado e o C está vindo com sinal normal, com o sinal dele. Beleza? Isso para quando o A for 1. Então, ó, P 22 sobre menos 13. A gente não tem por mania deixar o menos, né, embaixo. Então ele vai na frente da fração. Aqui a resposta correta, então, é a letra C. Tá? Ele botou o menos na frente do 22, que não tem problema nenhum. Ok? Questão número 9. A soma das raízes da equação x² mais 3x menos 4 igual a 0 é... Bom, então aqui nós queremos a soma das raízes. Ó, como eu mostrei aqui, quando A for 1, basta pegar o B com o sinal trocado. Então aqui a gente já sabe que a soma ela vai dar menos 3. Ou tu pode usar a fórmula, né? Menos B sobre A. Então B é o 3, então menos 3 sobre 1, ó, aqui confirmou. Então quando A for 1, basta pegar o B e trocar o sinal, tá? Resposta certa, letra D. Questão número 10. Sabendo que a equação de segundo grau x² mais bx mais c igual a 0 tem x igual a 1 e x igual a 5 como raízes, a soma b mais c é igual a... Bom, como na anterior eu falei para vocês, né, que o b sempre estava aparecendo com um sinal trocado, tá? E isso vai nos interessar agora aqui,
que agora o que aconteceu? Ele está me dando as duas raízes. Eu quero que tu monte essa equação, tá? Para poder achar quem é o B e o C, para poder calcular a soma delas. Então é o seguinte, eu sei que o B é a soma, mas ela é soma com sinal trocado, ó. A soma sempre dá com sinal trocado pela negativa aqui na fórmula. Então quando eu for fazer o S, que é o x' mais x duas linhas, que agora ele me deu as duas raízes, então é 1 mais 5, isso vai me dar 6. Quando eu for substituir o B aqui, a soma sempre é com sinal trocado. Então vai ser menos 6x. E aí mais o valor do C, que é o quê? A multiplicação entre essas duas raízes. 1 vezes 5, que dá 5. Então aqui eu achei a equação. Então sempre quando ele me der as raízes, eu somo elas e coloco ela na equação com o sinal trocado. E o produto é o nosso C. Tu sempre vai fazer a multiplicação dos dois e vai permanecer com o sinal que ele tem. Tá? Bom, feito isso, eu já sei quem é o B e quem é o C. Ó. O A é 1, o B é o menos 6 e o C é 5. E aí basta agora eu substituir aqui. Menos 6 mais 5, isso é igual a menos 1, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Bom, agora a partir da questão número 11, nós vamos começar a resolver as equações de segundo grau, achar as raízes. Mas nós vamos fazer sem utilizar a Bhaskara, somente por soma e produto. Beleza? Então, eu vou pensar aqui no C em dois números que multiplicados deem o menos 9. Então, como aqui o C é negativo e é uma multiplicação, significa que um deles tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então, esse menos já me dá isso, que um é positivo e outro é negativo. Então, eu posso ter aqui ó, o menos 1 e o 9, ou o 1 e o menos 9, posso ter o 3 e o menos 3, ou menos 3 e o 3, que é a mesma coisa, tá? Não importa a ordem. Agora o seguinte, tu vai ver qual dessas a soma vai dar o mais 8 com sinal trocado. A soma tem que dar menos 8. Lembrando lá, ó, sempre o B, que é a soma, ele é com sinal trocado. Então, qual desses vai dar menos 8? Essa aqui, ó. Porque menos 1 mais 9 dá 8 positivo, mas 1 menos 9 dá 8 negativo, que é o que tem que acontecer aqui. E esse aqui dá 0, então já está errado. Então, eu acho que o alfa 1 e o beta menos 9. E aí, basta agora substituir aqui dentro da expressão que ele me deu. Então, 12 mais 1 vezes 12 menos 9. Isso aqui vai dar 13 vezes 12 menos 9, que dá 3. Então, isso vai me dar 39, como sendo a resposta correta, que é a letra E. Questão número 12. O conjunto verdade da seguinte equação: x² mais 12x menos 13 igual a 0 é... Bom, quero as raízes, então eu vou pensar em dois números que multiplicados deem menos 13. Bom, se o C é negativo, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então, ó, menos 1 e 13, ou 1 e menos 13. Bom, o que tu vai fazer agora? Tu vai verificar qual deles a soma vai dar menos 12, que é o contrário. Então, aqui dá 12 positivo e aqui dá 12 negativo. Já está aí nossa resposta, 1 e menos 13, que é a letra A. Outra coisa que tu pode fazer é pegar as alternativas e multiplicando, ver quem vai fechando o C. Tá? E depois tu soma para ver quem vai fechar o B com sinal trocado. Tá? Por exemplo, ali na letra A, menos 13 e 1, se tu multiplicar dá menos 13, então a A está dentro.
Mas a B, tu tem 12 e 13. Se tu multiplicar os dois não dá 13, então já está fora. Menos 12 e menos 1, se tu multiplicar já está fora. E o 12 e o 1, se tu multiplicar também já está fora, porque todos eles têm que dar menos 13. E somente a letra A deu menos 13. E aí tu já mata a questão. Beleza? Questão número 13. O conjunto verdade da seguinte equação, x² menos 10x mais 9 igual a zero, é... Bom, então vou pensar em dois números que multiplicados deem mais 9. Quando C é positivo, os sinais têm que ser iguais das raízes. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Então, tu pode ter o 1 e o 9, menos 1 e menos 9, o 3 e o menos 3, ou, 3 e 3, ou menos 13 e menos 3. Aí tu vai ver qual deles somado dá o B com sinal contrário. Tem que dar mais 10. Então, olhando para eles, o que dá mais 10 é a primeira, 1 e 9. E aí tu já achou o resultado, matou a questão, que é a letra D. Questão 14. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto verdade da seguinte equação. x² mais 8x menos 20 igual a zero. Então, tem que procurar dois números que multiplicados deem menos 20. Então, eu posso ter o 1 e o menos 20, ou o menos 1 e o 20. Posso ter o 2 e o menos 10, ou o menos 2 e o 10. Tu pode ter ainda o 4 e o menos 5, e o menos 4 e o 5. Claro que aqui tu não precisa escrever todas elas, porque tu já pode ir testando. E com o treinamento, tu treinando bastante, tu já vai direto para essas duas aqui, ó. Porque, ó, tem que dar 20, tem que somar 8. Aqui, ó, quando é 1 e 20, são números bem distantes, eles não vão dar 8, tá? Então aqui já tá fora. Bom, agora tem que dar aqui, ó, menos 8. Se tu olhar nessas duas, o que dá menos 8 é essa primeira aqui, 2 e o menos 10. E aí tu já achou a resposta, que é a letra C. Questão número 15. Se montarmos uma razão a partir das raízes da equação x² mais 5x mais 4 igual a zero, utilizando a menor raiz como denominador, teremos a seguinte relação. Então aqui tu quer que eu monte uma razão. Então eu vou montar uma fração com as duas raízes da equação, tá? Então, o seguinte, dois números que multiplicados deem mais 4. 1 e 4, ou menos 1 e menos 4, e tu tem o 2 e o 2, e o menos 2 e o menos 2. Agora, tu vai ver entre esses qual que a soma dá com um B trocado. Tem que ser menos 5. Nesse caso, é o menos 1 e o menos 4. Então, tu já achou as duas raízes. Agora, a gente tem que montar a razão. E a razão, ele diz que a menor das raízes está no denominador. Então, qual é o menor número? Menos 1 ou menos 4? O menor é o menos 4. Então, nós vamos ter menos 1 sobre o menos 4. Como eu não posso ter dois sinais de menos, ele vai ficar positivo. 1/4, que é a letra C. Questão número 16. O conjunto verdade da equação de segundo grau, x² mais 8x menos 9 igual a zero, é... Bom, conjunto verdade, dois números que multiplicados deem menos 9, 1 e menos 9, ou menos 1 e 9. Como eu sei que eu quero aqui o 8, ó, negativo, eu já vou testar aqui qual das duas, ó, que vai dar menos 8, que é a primeira, 1 e menos 9. Pronto, resolvido, que é a resposta da letra C, 1 e menos 9. Opa, desculpa, menos 1 e 9, letra B. Questão 17 é uma questão bem interessante, tá? As raízes da equação x² mais 39x igual a zero são... O que acontece aqui, ó? Eu não tenho o C, que é o produto, tá? Então, quando eu não tenho ele, significa que uma das minhas raízes
eu já tenho que ela é zero. Porque é uma multiplicação e tem que dar zero. Então, 0 vezes um número vai dar 0. E aí eu preciso achar um número que, somado a 0, vai me dar menos 39, ou seja, ele próprio. Então, aqui a gente já achou a resposta, que é menos 39, 0, que é a letra C. Questão número 18. O número de novos servidores de 2 setores distintos da Prefeitura de Pinhais são as raízes da equação x² menos 17x mais 30 igual a 0. Qual é a diferença entre os números de novos servidores desses 2 setores? Bom, vamos para a soma e produto, né? 2 números multiplicados que dê 30. Bom, se eu pegar 1 e 30, a soma deles nunca vai dar 17. Então, eu vou pensar no 2 e no 15, e no menos 2 e no menos 15, por exemplo. E a soma aqui vai ter que dar 17. Qual deles dá soma 17? Já o primeiro, já resolvi o problema. Tá? Então, tu não precisa ir testando tudo. Então, 2 e 15, ele diz que a diferença entre os dois é o que eu quero saber. Então, 15 menos 2 dá 13, que é a letra C. Bom, a número 19, ela foi uma questão anulada, tá? Mas para nós ela serve como exercício. Por que ela foi uma questão anulada? Pelo fato de que, quando ele escreveu a equação na pergunta, ele esqueceu de colocar o igual a 0, ele botou só isso aqui. Se ele bota só isso aqui, ele deixa de ser uma equação e ele vira uma expressão, tá? Uma equação, ela sempre tem que ter uma igualdade. E na questão eles esqueceram de botar igual a 0, então ela foi anulada. Mas para nós, basta a gente colocar igual a 0 e resolver ela. Um retângulo tem suas medidas equivalentes às raízes da equação de segundo grau, 2x² menos 10x mais 12. Assinale a alternativa que indica em metros o perímetro do retângulo. Então, eu quero achar o perímetro do retângulo. Então, agora o A é diferente de 1, eu vou ter que fazer a Bhaskara. Depende. Se tu olhar para ela, toda ela é positiva, ela é par. Toda ela é par. Se toda ela é par, tu pode dividir ela por 2, tu pode usar de um artifício. Então, tu vai ficar com x² menos 5x mais 6 igual a 0. Então, o A virou 1. E aí, agora, tu pode usar soma e produto normalmente, tá? Então, 2 números multiplicados que deem 6. 1 e 6. E menos 1 e menos 6. E a soma tem que dar mais 5. Tu pode ver que nenhum dos dois dá mais 5, dá 7 menos 7, então não dá. Então 2 e 3, e menos 2 e menos 3. Bom, ó, se eu somar 2 e 3, ele vai me dar 5. Então tá aqui. Achei já as raízes da minha equação. E as raízes dessa equação, elas formam um lado de um retângulo. Então aqui, para calcular o perímetro, basta somar todos os lados. E isso vai dar 6, 8, 10. Essa é a nossa resposta final, que é a letra A. Questão número 20. As raízes da equação de segundo grau, 2x² menos 4x mais 8, igual a 6x menos 4, representam as dimensões de um retângulo. Determine o perímetro desse retângulo. Então, também temos um retângulo aqui e eu preciso achar as raízes. Bom, a primeira coisa, para eu poder resolver essa equação de segundo grau, ela sempre tem que ser igual a 0. Então, esse 6x e o menos 4, eles têm que passar para o outro lado, para podermos igualar a 0. Então, aqui vai ficar menos 6x mais 8 mais 4 igual a 0. Junta os termos semelhantes. E ó, toda ela é par.
Então, tu pode dividir toda ela por 2. Bom, e aí nós temos que fazer produto e soma, né? O 6, o 1 e o 6, e o menos 1 e o menos 6. A gente já viu essa equação, a gente fez na anterior, tá? Então, 1 e 6 e menos 1 e menos 6 não é. Sobra 2 e 3, né? Porque tem que dar aqui mais 5. Então, temos os lados do retângulo, perímetro, é só somar os lados. Isso também vai nos dar 10, como a resposta correta, que é a alternativa D. Questão número 21. Dado que a solução da equação x² mais x menos 6 igual a 0, seja S igual, então conjunto S, que é o conjunto de solução, J e K, com J menor que o K. A solução da equação x² mais jx mais k igual a 0 é igual a... Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o j e o k. Duas primeiras coisas que eu tenho que fazer. Então, vamos resolver isso aqui, que é o que dá o j e o k. Então, dois números multiplicados deem 6. 1 e menos 6, ou menos 1 e 6, e a soma vai ter que dar, em vez de mais 1, tem que dar menos 1. Nenhuma dessas duas dá. Então, 2 e menos 3, e menos 2 e 3. 2 e o menos 3, a soma deles dá menos 1. E agora basta eu substituir agora aqui, mas eu tenho que ver quem é o j e quem é o k. O j é o menor, é o menos 3. O k é o maior, que é 2. Então aqui, x² menos 3x mais 2 igual a 0. E aí, novamente, eu vou resolver por soma e produto. Dois números multiplicados que deem 2, 1 e 2, ou menos 1 e menos 2. Só que a soma tem que dar com sinal trocado, tem que dar mais 3. Que dá essa primeira aqui, 1 e 2, que é a nossa resposta final, que é a letra E. Bom, pessoal, a partir de agora, nós vamos começar a resolver as equações por Bhaskara, já que o A vai ser diferente de 1. Nem sempre tu consegue também fazer soma e produto quando A for igual a 1, devido aos números de repente serem muito grandes, tanto do B quanto do C, aí se torna mais difícil de tu calcular o produto de dois números para dar aquele valor, tu vai ter uma lista muito grande, e aí para não perder tempo tu faz por Bhaskara, tá? Mas a gente utiliza a Bhaskara normalmente hoje em dia, somente quando o A for diferente de 1, que é o caso que está acontecendo aqui. Então, ó, começamos sempre o cálculo pelo delta, que é o b² menos 4ac, e com esse valor a gente joga ele dentro da Bhaskara, que é dado por menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tá? Por que eu digo que algumas vezes tu não vai conseguir resolver soma e produto quando a for igual a 1? Quando tu tiver o resultado dando alguma fração, tá? E aí tu não consegue, ou vai ter raiz no meio, tá? Tu não vai conseguir resolver a raiz, então tu vai partir para Bhaskara, tá? Bom, a questão 22 ela também é uma questão anulada, porque eles esqueceram de igualar ela a zero, tá? Então lá, ó, considere a equação de segundo grau 3x² menos 8x mais 4, é correto afirmar que suas raízes são iguais a... Eles esqueceram ali do igual a zero, tá? Então aquilo ali não é uma equação, ela é uma expressão algébrica. Por isso que ela foi anulada. Mas a gente consegue resolver aqui tranquilamente ela igualando a zero, para ver qual a resposta ali vai estar certa. Então, ó, o A é 3, o B menos 8, e o C vale 4. Então, o delta, que é o b² menos 4ac, vai ser o B
menos 8, então substitui o b pelo valor numérico dele. Como é um número negativo, vai entre parênteses, bastante cuidado nisso. Menos 4 vezes 3 vezes 4. Então aqui o delta vai dar 64, positivo. Esse número sempre é positivo, que está sendo elevado ao quadrado. Na multiplicação aqui eu tenho um sinal de menos, então vai permanecer negativo. 4 vezes 3, 12, vezes 4, 48. Subtraindo os dois, isso vai me dar 16. E aí agora eu calculo a Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos o b. Esse menos b significa que o b tem que trocar o sinal. Se ele é negativo, ele vem para cá positivo. Raiz de 16 sobre 2 vezes o 3. Então, isso vai dar 8, mais ou menos. Raiz de 16 é 4, tudo isso sobre 6. E aí tu vai ter o x' e o x duas linhas. Que é o quê? Tu separar o sinal de mais e menos. Então, 8 mais 4 sobre 6 e 8 menos 4 sobre 6. Aqui dá 12 sobre 6, aqui dá 2, e aqui dá 4 sobre 6. Aqui outra coisa, a banca não simplificou aqui, tá? Que seria o correto tu simplificar, mas não tem problema, porque isso aqui é uma fração equivalente. Então, a alternativa que tem como valores 2 e 4 sextos é a letra C, que é a alternativa correta. Questão 23. A razão entre as raízes da seguinte equação: 2x ao quadrado mais 9x menos 18 igual a 0 é... Bom, vamos calcular então as raízes, daquele que é a razão entre elas. E aqui, o importante foi que ele não me disse a ordem da razão. Então, eu vou ter que testar o x' sobre x duas linhas ou o x duas linhas sobre x'. Tem que testar as duas, tá? Então, A é 2, o B é 9 e o C menos 18. Então, delta, B ao quadrado menos 4AC. Isso dá 9 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 18. Então, 9 ao quadrado dá 81. Aqui eu vou ter dois sinais de menos, então vai ficar positivo. 2 vezes 18 dá 36. 36 vezes 4, 144. Somando os dois, isso vai dar 225. Aí passo para a Bhaskara. Então, menos o b é positivo, vem para cá negativo, raiz de 225 sobre 2 vezes o 2. Então, dá menos 9, mais ou menos 15 sobre 4. Então, x' e x duas linhas. Menos 9 mais 15 sobre 4. E menos 9 menos 15 sobre 4. Aqui vai dar 6 sobre 4. Aqui dá para dividir por 2, que dá 3 meios. E a outra aqui vai dar menos 24 sobre 4, que dá como resposta menos 6. Agora eu vou ter que calcular a razão. Ele não me deu a ordem. Então, eu vou calcular na ordem que eu quero. Primeiro, eu vou considerar como x' sobre x duas linhas. Então, nós vamos ter 3 meios sobre menos 6. O que tu pode fazer aqui? Pegar o menos 6 e transformar também em raiz, tá? Quer dizer, em fração, para ficar mais fácil. E aí, o que a gente faz? Divisão entre frações. Mantém a primeira e inverte a segunda. Bom, aqui eu vou poder simplificar. Então, vai ficar menos 1 quarto. E menos 1 quarto é a mesma coisa que menos 0,25. Vamos ver se tem essa alternativa.
tem, que é a letra A, então é a nossa resposta correta. Questão número 24. Sendo A e B as soluções da equação x² menos 7x mais 10 igual a zero, com A menor que B. Qual é o conjunto solução da equação ax2 mais bx menos 4a mais b menos 1 igual a zero? Bom, então vamos calcular as duas raízes. Aqui eu posso fazer até por soma e produto. 10 pode ser 1 e 10, menos 1 e menos 10, não é nenhuma delas, porque tem que dar aqui mais 8. E então, 2 e 5, opa, mais 7, né? Não 8. 2 e 5 já fecha. Bom, então, vou passar isso aqui mais para cá. Lembrando que o A é menor que o B, então nós temos isso aqui, ó. Então, 2x² mais 5x menos 4 vezes 2 mais 5 menos 1 igual a 0. Pronto. Então, nós vamos ter aqui 2x² mais 5x menos 4 vezes 2 dá 8, mais 5 menos 1 igual a 0. Então, juntando aqui, vai dar 13 menos 1, 12. Pronto, chegamos na equação que ele quer que a gente resolva. Então, o A é 2, o B é 5 e o C menos 12. Delta B² menos 4AC. Então, 5² menos 4 vezes 2 vezes menos 12. O delta aqui vai dar 25. Tenho dois sinais de menos, então vai virar mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, 96. Somando os dois, isso vai dar 121. Então, vamos lá para a Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, menos o B. O B é 5, vem para cá menos 5. Raiz de 121 sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, isso vai dar menos 5, mais ou menos. Raiz de 121 é 11 sobre 4. Aí tu tem o x' e o x, duas linhas. Menos 5 mais 11 sobre 4. Isso vai dar 6 sobre 4, então 3 meios, né? Dá para dividir por 2. E aqui menos 5 menos 11 dividido por 4. Isso dá menos 16 dividido por 4. Então, menos 4. Respostas menos 4 e 3 meios está na letra A. Bom, a última questão, questão 25. Assinale a alternativa que apresenta a maior e a menor raiz, respectivamente, e aproximadamente da função n de x igual a menos 3x ao quadrado, menos 5x mais 12. Bom, tu também aplica a Bhaskara em função, tá? Basta tu igualar ela a zero. E aí tu resolve a Bhaskara normalmente. Então o A é menos 3, o B menos 5 e o C vale 12. Então delta B ao quadrado menos 4AC. B é o menos 5, menos 4 vezes menos 3 vezes 12. Que vai dar 25, dois sinais de menos vai ficar mais, multiplicando tudo, 144. 25 mais 144 dá 160.
69. E agora calcula a Bhaskara. Então, menos o B é negativo, vem para cá positivo, mais raiz de 169 sobre 2 vezes o menos 3. Então, isso vai dar 5 mais ou menos 13 sobre menos 6. Aí faz o x' e o x, 2 linhas. Então, 5 mais 13 sobre menos 6 e 5 menos 13 sobre menos 6. Aqui vai dar 18 sobre menos 6, que dá menos 3. E aqui vai dar menos 8 sobre menos 6. 2 sinais de menos, vai ficar positivo. Aqui divide por 2. Então vai dar 4 terços. 4 terços ele está dando já em dízima, tá? Tu divide os 2. Isso vai dar 1,333. E aí ele pede que a alternativa tenha a maior e a menor raiz. A maior raiz é 1,333, tá? Então 1,33. E a menor é o menos 3. E aí nos dá a alternativa da letra E. Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!